Fala pessoal, no episódio de hoje venho aqui gravar com o Ângelo sobre a minha experiência profissional flutuante. O que é isso? Assiste o nosso podcast. E aí galera, bem-vindos a mais um episódio do Naturalcast, o podcast da Natural Extremo. Eu sou o Ângelo Maragno e ao meu lado... Alan Pinheiro. Exato, e hoje a gente tá aqui com esse cara fenomenal, um dos nossos sócios aqui na Natural Extremo, e a gente vai falar sobre várias coisas, sobre atendimento, sobre experiência do usuário. Mas antes disso, Alazito, eu quero que você se apresente para mim, se apresente pra gente, pra galera. Mas tem um conceito que eu acho muito legal, que é: quero que você se apresente falando quem é você e depois o que você faz. Então, quem é você? Vou dar um exemplo. Eu sou o Ângelo, sou um cara criativo, sou tímido, sou muito sensível e assim por diante. E eu trabalho com a parte de comunicação. Agora vai lá que é sua vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês que estão nos assistindo, eu sou Alan Pinheiro, como o Ângelo falou. Sou natural do Rio de Janeiro, morei por muitos anos em Niterói, onde é que minha família mora. Me mudei para Florianópolis já tem 2 anos. Sou uma pessoa um pouco introspectiva, sou uma pessoa um pouquinho inquieta, mas para quem me conhece eu faço piadas horríveis, mas esse é o nível quinta série que a gente tem. E é isso. Eu trabalho aqui na Natural Extremo, dentro da Natural Extremo eu cuido da parte operacional, administrativa, financeira, e no salto de pêndulo eu cuido da parte de atendimento e logística. Então, para vocês que já soltaram com a gente, ou para vocês que ainda vão soltar com a gente, eu vou ser o responsável de fazer o teu acolhimento inicial e te direcionar para toda a nossa equipe. Boa, então você traz toda essa experiência, essa energia de atendimento com o cliente, de como fala com as pessoas, de como receber, de pensar tudo isso, essa logística, né? E tudo isso veio a gente brinca muito aqui dessa experiência flutuante do Alan, mas, cara, você já teve várias experiências profissionais, já teve empresa também, e recentemente, ou antes de vir para a Natural Extremo, você enfrentou uma nova fase, né, na sua vida de trabalhar fora e trabalhar numa grande empresa, num navio. Conta um pouquinho mais de como foi essa experiência, de como tu chegou aqui, essa trajetória para chegar na Natural, né? Eu vou traduzir para vocês, pessoal. Uma experiência flutuante é nada mais que um trabalho dentro de um cruzeiro, de um navio. Dentro da minha experiência profissional, já trabalhei na área comercial, já trabalhei na área de atendimento, já trabalhei numa área de marketing um pouco. E essa minha última recente experiência, que tem aproximadamente, vai fazer 3 anos, foi dentro de uma operação de um navio, de um cruzeiro, de uma das maiores empresas que tem no mundo, que é a Royal Caribbean. E um dos meus papéis dentro da empresa era exatamente cuidar do cliente interno, que eram os artistas, as pessoas que proporcionavam entretenimento para os guests do navio, que são os clientes principais do navio. Então, meu papel era um papel importante, que manter eles seguros e mantê-los saudáveis e animados e felizes dentro do navio, e 2, também entregar um entretenimento de altíssimo nível, oferecendo uma experiência para o cliente desde o momento que ele pisa dentro do navio até o momento que ele sai do navio. Então, essa experiência do navio foi muito importante, porque hoje na Natural Extremo, se eu for pensar no que eu já fiz, o que a gente proporciona, é exatamente isso que a gente proporciona para vocês. O salto de pêndulo é uma ferramenta, é uma parte do serviço que a gente oferece, que é digamos, o auge dela. Mas a gente se preocupa muito também em pensar em cada detalhe, desde o momento que você entra no nosso site, ou se conecta com a gente através da nossa rede social, e aí tem a sua intenção de comprar o nosso ingresso. E aí, quando você compra, você passa por toda uma jornada, e aí chega no local, vive a experiência, depois sai da experiência, enfim. Isso pra gente é muito importante, todo esse detalhe. Então, hoje, um dos meus papéis é exatamente na Natural Extremo, quando a gente está dentro do escritório, é proporcionar, através da nossa área operacional, de sistemas e como a gente consegue facilitar essa vida do cliente. E na área do salto de pêndulo é exatamente pegar todo esse planejamento que a gente organiza internamente e aplicar quando vocês chegam, dando um bom dia, dando boa tarde, vestindo a cadeirinha, tirando dúvidas e proporcionando para vocês uma tranquilidade e leveza super importante que vocês precisam ter para realizar essa experiência. Não, é legal te ouvir falar sobre isso, porque eu e a Fê já falamos aqui nos episódios anteriores
que a gente é muito mais do que o que às vezes as pessoas pensam, os moleques na beira do penhasco, os moleques que atravessam um cânion. E a gente tem todo um histórico de diversos trabalhos, né? Você, tipo, deu essa experiência, acabou de falar da sua experiência no navio. Eu já trabalhei em Londres, o Rafa já trabalhou nos Estados Unidos, a Fê já trabalhou na Universal também nos Estados Unidos. Então, a gente conseguiu trazer várias experiências nossas em outros países, trabalhando com diversas pessoas, trabalhando com outras línguas, falando com lidando, né, ou gerenciando diversos tipos de pessoas, assim. E hoje a gente traz um pouquinho de cada experiência. Seria o próximo passo internacionalizar o salto de pêndulo? Tem tanta gente que já trabalhou no mundo afora, tô brincando. Quem sabe? A gente já fala algumas línguas diferentes, assim. Quem sabe pode ser um próximo passo. Ali o Elan soltando spoilers dos nossos próximos anos, quem sabe que vem por aí. Mas todas essas experiências que a gente tem nos agregam muitas coisas e influenciam o que a gente faz hoje, né? O que tu acha que foi, tipo, a principal coisa que tu trouxe do navio pro salto, assim, que tu traz direto? Volta e meia você dá esse exemplo. Ah, porque na minha experiência no navio, eu fazia de tal jeito. Na minha experiência no navio, eu fazia de tal jeito. E a gente fica, beleza, o Alan tem puta experiência. E aí fala o que você trouxe E de de mais. tanto eu falar de experiência no navio, eu tive que criar experiências flutuantes, enfim, para não repetir o termo da experiência do navio. Mas faz total sentido essa pergunta, Ângelo, porque na minha experiência profissional em alto mar, digamos assim, eu pude primeiro vivenciar uma empresa que tem mais de 100 mil funcionários, né? Entre pessoas que trabalham no escritório em Miami e as pessoas que trabalham dentro da operação nos navios propriamente ditos. Então, é uma empresa gigantesca que tem funcionários do mundo inteiro, então trabalha com mais de 40, 50 países. Então, uma coisa que eu tive que aprender muito rápido foi a questão de se entregar plenamente no que você está fazendo, porque dentro de uma relação profissional do navio, eu tinha que lidar com o indiano, com o inglês, com o australiano, com o americano, com o argentino, pessoas de diferentes países, com diferentes personalidades, com diferentes sotaques, com diferentes vivências e culturas, e que isso tudo influencia naquele seu momento trato a trato. Então, imagina, você está dentro de um navio, longe de casa, longe de família, longe de amigos, você acorda de mau humor. Como você lidar com todas essas situações para lidar com seu amigo de trabalho, o seu profissional ali, que é seu parceiro de equipe, e também com o cliente do navio. Então, como você tem que processar tudo isso foi uma coisa muito impactante assim para mim. E um dos motivadores para mim de trabalhar exatamente no cruzeiro foi porque eu já tenho 11 anos de slackline na bagagem, nas minhas costas. E a minha posição de trabalhar no cruzeiro era para trabalhar especialmente voltado para a área de segurança dos artistas em shows que existem dentro do cruzeiro. E a minha área é uma área técnica, então, de certa forma, eu ia aplicar o que eu já sabia no Brasil de esporte, trazendo essa experiência do mundo do montanhismo, de escalada, do highline, nas técnicas de segurança e aplicar para essas pessoas. Consequentemente, vai ter uma experiência profissional que é única. Assim. Eu passei 2 anos no navio e pude aprender muito, ter um desenvolvimento pessoal, claro, por toda essa questão que eu falei de distância que você tem de família, de amigo, então também é um momento de você interiorizar e se preocupar muito com essas adversidades que você passa, mas também um crescimento profissional avassalador, porque encontrei uma empresa com milhares de processos, com necessidade de integração entre diferentes áreas, que você fala desde o pessoal do RH, desde o pessoal da alimentação, pessoal da técnica, pessoal do alto escalão do navio, do capitão, enfim, tu tem que ter uma área, as áreas se falando, muito conectadas, e isso tudo faz parte da experiência do cliente final, porque tu não consegue se comunicar com essas áreas, você não consegue se preocupar com cada ponto do trabalho, em algum momento o cliente vai sofrer. Tem toda a fundação do iceberg, né, para que o cliente final, que no caso a pessoa que estava indo experienciar essa viagem no navio, e você trabalhava em toda a parte do iceberg, debaixo dele, para estruturar, para que o cara chegasse, ele fosse no sábado à noite assistir aquele show de espetáculo dos artistas circenses de slackline e tivesse uma experiência perfeita. Então, aquela fundação era extremamente importante para que aquele momento dos 10 segundos do salto de pêndulo, né, dos 5 minutos que o cliente do salto de pêndulo vive,
também tem toda uma fundação, um iceberg gigante embaixo, que são todos esses detalhes que você trouxe de experiência que veio do navio também, né? Não, perfeito, é uma bela analogia do iceberg, porque claro que o salto de pêndulo, essa experiência do navio a gente pode trazer para o salto de pêndulo, e a gente já tenta aplicar muito isso. Às vezes as pessoas só veem o conteúdo que a gente posta, a experiência de saltar da beira do penhasco, mas toda a jornada que a gente se preocupa, esse iceberg como um todo, 90%, 95% que você não vê, é exatamente o que a gente faz dentro do escritório, entre estar preocupado desde a sua jornada de compra, de como vai ser a sua chegada no local, de como vai ser a comunicação, de como vai ser o seu acolhimento, de como vai ser, em tempos de pandemia, os protocolos que vamos aplicar de segurança sanitária e como vai ser a sua jornada para a caminhada até a área de salto, como os responsáveis técnicos da área de salto vão estar preparados e treinados para te dar um acolhimento das diferentes níveis de personalidades que tem. A gente tem pessoas que são extremamente cheias de energia, que querem saltar pela adrenalina. Então, nossa equipe sabe identificar essa personalidade e sabe como lidar de uma maneira, digamos, mais leve, mais solta, mais divertida. E às vezes chegam pessoas que estão ali exatamente para viver um momento transformador, que é vencer um medo, vencer uma barreira, vencer uma dificuldade que passou com família, seja o que for. Então, também a nossa equipe técnica tem que ter uma sensibilidade de identificar essas pessoas e saber como lidar. Então, tem toda uma inteligência por trás que a gente se preocupa muito para que a experiência de saltar de pêndulo não seja apenas um ato de pular da beira de um penhasco, seja sim um ato que vai desde o momento que você se conecta com a nossa empresa, que você passa pelo nosso processo de comunicação, você conhece a gente através de um podcast, por exemplo, e quando chega lá na hora é como se você já conhecesse o Ângelo, como já conhecesse o Alan, a Fê, o Rafa, o João e qualquer pessoa da nossa equipe. Nossa, ponto final, encerrou o podcast, assim. Muito bom, Alanzito. Mandou benzaço, eu fico aqui só admirando como você consegue construir essas falas muito bem, e é muito legal ter essa conversa, assim. Acho que a gente nunca tinha realmente conversado sobre tudo isso, né? Sempre quando eu tento falar pra eles, pessoal, eles me zoam, porque lá vem a experiência do navio. Tô brincando, eles me ouvem. Sempre, aqui tá sério, a gente tá sempre zoando e tirando onda um com a cara do outro. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos no navio. 2 anos. 2 anos. Fiz 2 contratos, meu plano era fazer de 3 a 4 contratos pela experiência de trabalho e também por questão financeira, porque ganha em dólar, tu tem uma condição boa, mas aí eu recebi um chamado. Puxamos o Alan para Natural Extremo. Eu nem conheci o Alan. Esse foi uma situação interessante, né, Alan? Dali, a primeira vez que a gente se conheceu. Saí de férias do navio, vim pro Brasil, falei com o Rafa, que é um amigo de longa data, tô voltando pro Brasil. Peguei um voo da Coreia do Sul, passei por vários lugares, cheguei no Rio, dei oi pra pai, mãe, irmã. No dia seguinte peguei o avião e vim pra Florianópolis para encontrar o pessoal e aí conheci o Ângelo. Aluguei um carro para podermos ir para Urubici. A gente foi para Urubici, né? Fomos para Urubici, que é no Espraiado. E aí o Ângelo me pede o carro emprestado para ir para... Eu tinha que fazer o passaporte italiano em Porto Alegre. Italiano em Porto Alegre. Foi assim que eu conheci o Ângelo. Em um dia, a gente já estava numa confiança extrema. Tu precisa do carro, pega e vai, e vambora, a gente está aqui. E vim conhecer exatamente o salto de pêndulo, porque todo o movimento que o Ângelo e o Rafa fizeram no início do salto de pêndulo, eu estava acompanhando via navio, por redes sociais e tudo mais, então eles começaram ali mais ou menos em junho, julho, então eu acompanhei todo esse processo. Então quando eu saí de férias ali no final de setembro, minha primeira missão no Brasil foi ver isso de perto para poder experienciar. Eu acho que essa situação foi muito engraçada, porque eu pedi o carro pro Alan, recente reconhecido ele, né, mas acho que de tanto que o Rafa falava, porque, eu vou dar uma contextualizada, assim, o salto de pêndulo basicamente começou com eu e o Rafa, com essa ideia de fazer o salto e tal. E aí chegou um momento que o salto começou a bombar tanto que o Rafa falou, cara, a gente precisa de alguém com mais braço aqui pra fazer funcionar esse negócio com a gente. E aí falou, tem o Alan, que já trabalhou comigo no festival, que fundou o festival de slackline que acontecia aqui em Floripa, que foi o Alan e o Rafa e mais algumas pessoas que criaram. E aí, não, o Alan é o cara, o Alan é o cara. Eu falei, beleza, o Alan é o cara. Eu tava tão convicto daquilo que o Alan era o cara, que hoje ele tá aqui, o cara tá aqui, que ele falou, cara, já é meu amigo, já é meu sócio, vambora, me empresta seu carro aí, e aí foi. Não, foi bem divertido, que ele pegou o carro, sumiu por 8 dias. Não, tô brincando, pessoal. Mas é isso, a relação de confiança também se constrói pelas indicações que você tem
pelas pessoas ao seu redor, né? E foi bem isso. Conheci o Ângelo em 1 dia, 2 dias, pegamos estrada. No segundo dia pegamos estrada, ele já pegou o carro, foi, a gente montou salto de pêndulo, ele voltou no meio final do evento, se não me engano. Não, né? foi no segundo dia já. No segundo dia tu voltou, acho que o teu compromisso era sexta-feira e tu voltou já no sábado, exatamente. E é isso, né? A gente tem uma boa relação e temos história para contar também do Gravatation, por exemplo, para contextualizar mais ainda como isso tudo começou, mas a relação com o Rafa é de longa data. O Ângelo conheceu o Rafa no momento que eu estava no navio e não pude realizar a penúltima edição do festival, então foi até legal porque a minha ausência do festival permitiu a chegada de o Ângelo, que permitiu depois todos nós nos conectarmos e hoje está realizando um trabalho que é ainda mais grandioso, né? Acho que, esse aí pode ser um assunto pro próximo episódio também, ou para algum dos próximos episódios sobre o Gravatation, sobre todas essas histórias que aconteceu aqui. Tem mais alguma história massa quer compartilhar com a galera sobre o navio? Assim, alguma história? Sobre o navio, cara, tem várias histórias massas. Uma que vem na minha cabeça quando eu tomei uma multa de bicicleta na Austrália, pessoal. Como assim uma multa de bicicleta, cara? Exatamente. A gente estava na Austrália, foi nos meus primeiros meses, assim, do navio, nos 2 primeiros meses. Feliz, conhecendo a Austrália, nunca tinha ido para a Oceania. E aí o navio, eles têm um trabalho que é bem legal, assim, que eles proporcionam muita qualidade na medida do que eles podem para os colaboradores. E o navio ele tinha 10 bicicletas que a cada porto que você parava, você podia ir no RH, se inscrever para alugar a bicicleta e pegar a bicicleta e simplesmente dar um rolê na cidade que você fica por 8 horas, 12 horas, dependendo de um overnight, tu fica 2 dias. E aí uma dessas vezes eu estava em Sydney, peguei uma bicicleta para ir para Bondi Beach, uma praia linda na Austrália, em Sydney. E aí o brasileiro, né, de capacetinho, andando de bicicleta, tá lá andando feliz da vida, atravessa um sinal vermelho, vem a polícia e faz e me manda parar, eu paro a bicicleta, o cara manda eu parar a bicicleta na vertical, não na horizontal como tava, né, na rua, e me dá uma multa de $500 de australianos. Essa é uma das histórias. Cara, $500 australianos hoje são $1 milhão. Essa é uma delas. Tem outras histórias, talvez não tá me vindo uma tão boa quanto essa. Boa, perfeita. Essa é irada. Já ouvi ela, acho que uma ou duas vezes. É muito boa, muito boa. Sim. Fechou, Lazito? Muito obrigado pela participação. Já acabou no dia de hoje. Cara. Rapidinho, senão a galera enche o saco da nossa cara aqui. Deixa pra mais episódios, aí a galera já vai aproveitar a presença do ilustre Lazito aqui e vai deixar comentários aqui embaixo no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo podcast, vai lá no YouTube ou no nosso Instagram e manda os comentários do que você quer ouvir da próxima vez. Boa, pessoal. Essa é a parte boa. Quando o papo é bom, passa rápido, você nem sente. Mas segue as dicas do Ângelo. Estamos aonde? Estamos no Spotify, estamos no YouTube. Quem puder assistir, assiste lá que vai ser bem legal. E não esqueça de comentar, porque vocês contribuem muito para a gente construir o conteúdo que vocês mais querem ouvir. Então, curiosidade, dica, qualquer coisa, só chamar. E também se quer chamar a gente da nossa equipe, chama que a gente vai estar aí fazendo um conteúdo de altíssimo nível para vocês. Fechou, coisa linda. Valeu, galera. Encerramos então o 4º episódio. Até a próxima. Valeu! Até a próxima!